Olá! Um tema recorrente para nós, dentro da nossa mentoria de negócios, tem sido a questão de vendas, né? Pessoas que têm uma trava para vender um produto, serviço, e muitas pessoas também com dificuldade de se vender, né? De vender sua imagem, de poder ser valorizada, reconhecida, avançar na carreira. E eu, a partir disso, comecei a ler alguns livros sobre esse assunto, e um desses é esse que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente, porque me trouxe muitos insights, e ele fala muito da questão comportamental das vendas, não da técnica, mas principalmente do que está por trás e de como a gente tem que enxergar as vendas para que a gente possa ver isso com naturalidade na nossa vida. E esse livro é o Venda ou Seja Vendido, do Grant Cardone. E a primeira coisa que ele fala, e que eu tive que concordar, é que tudo na vida é venda, né? Não só produtos. Se a gente muda a nossa percepção, nosso paradigma de que, poxa, vender é empurrar um produto. Não. A gente vende ideias, a gente vende relacionamentos, sonhos. Tudo precisa ser vendido. Tudo precisa ser convencido. Tudo você precisa trazer um argumento para que as pessoas queiram fazer parte daquilo com você. E se você não está vendendo, o que o autor traz é que você está sendo vendido pela ideia de alguém que sabe vender. Então, em algum momento você pode perder por acreditar ou por colocar essa barreira de que a venda não é para você. E aí, conforme a gente vai lendo ali o livro mais a fundo, o que ele traz muito é por que esse receio de vender. E ele trouxe uma percepção muito interessante. A primeira coisa que ele fala é que não é o medo de se expor ou de ser mal interpretado ou de estar sendo chato. Isso muitas pessoas trazem para nós como o primeiro problema de vendas. Mas ele fala que não é isso, por mais que as pessoas pensem que é isso. O maior problema e que impede as pessoas de gostarem de vender é não entender por que estão vendendo algo. Então é muito mais na compreensão do que significa a venda do que você achar que realmente a venda não é algo bom. É algo um passo anterior. Por que eu estou vendendo? Por que eu preciso vender? Quando você tem clareza do porquê você está fazendo o que está fazendo, você faz com prazer, você faz com amor, você faz com garra. E ele fala que muitas pessoas vão para a vida vender sem ter essa clareza. E aí voltam dizendo que foi difícil vender, que não nasceram para isso. Mas não é porque não entenderam com clareza o porquê estão fazendo aquilo. Quando a gente se coloca na situação de ser vendedor de algo, seja uma ideia, um produto, seja um serviço, um projeto, quando a gente entende, tem clareza da importância, do valor daquilo, fica muito mais leve e muito mais gostoso. E ele fala que você precisa, para isso, acreditar 100% naquilo que você está vendendo. E não adianta a gente entender de técnica, e o melhor vendedor que entenda de técnica não vai ser melhor do que aquele que tem convicção, que tem certeza absoluta do que está vendendo. Né? As pessoas, elas compram, antes de comprar o seu produto, você, sua crença, aquilo que você está transmitindo, a segurança que você passa ao falar daquilo que você está querendo vender. E um grande diferencial nesse processo, seja o que for que você estiver vendendo, numa próxima reunião de trabalho, você tiver que vender uma ideia, defender ali um projeto, seja se você tem, né, no digital um produto, um serviço, ou até numa loja física, o diferencial é o entusiasmo, porque um vendedor desanimado, ele transmite insegurança, desinteresse. E é verdade, quando a gente pensa, às vezes quando a gente entra numa loja, por mais que a gente não goste, né, quando o vendedor vem nos abordar, se ele é uma pessoa apática, muito dificilmente você sai da loja com alguma coisa, porque parece que você carrega aquela energia da pessoa enquanto você está olhando as peças. Eu já fui em loja onde eu aparentemente olhei e não gostei de nada, mas a vendedora tinha um entusiasmo tão grande que ela foi me mostrando e dando outro sentido. Olha esse colete se você usar com tal coisa, olha isso aqui, essa calça, se você combinar dessa forma. Ela foi trazendo sentido às coisas. A energia dela me fez me interessar pelo produto que ela estava vendendo. Então o entusiasmo, ele é uma das formas mais poderosas de persuasão. Quando você tem amor pelo que você está vendendo, ânimo, as pessoas percebem.
E o autor vai trazendo algumas dicas para quem já, né, mergulhou nesse tema de vendas. Eu quero compartilhar porque é muito rico. Ele fala que as objeções vão ser sempre oportunidades. Você nunca vai estar imune a pessoa ter alguma objeção de comprar aquilo que você está querendo vender. Seja uma ideia, seja um projeto, seja um produto. Então ele fala para que a gente não fuja delas. Pelo contrário, a gente acolha cada objeção, cada dúvida, cada medo do cliente ou do possível cliente e resolva. Então, objeção nada mais é do que interesse. Quando a gente muda esse olhar, quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, não posso pagar, acho que não é o momento, na verdade ela está demonstrando interesse. Ela está literalmente pedindo, gritando para que você a convença um pouco mais, porque ela ainda não está segura de dar espaço. E aí é necessário que você aprenda a escutar intencionalmente as pessoas. A venda ela é muito mais uma questão de mentalidade do que de manipulação. A venda, quando ela é ética, ela vai ajudar alguém, ela vai servir pessoas. Aquilo que a gente traz tanto aqui, quando eu entendi que o meu trabalho, o que eu faço, pode mudar e vai mudar, como tem mudado a vida de cada pessoa que tem contato com a gente, em qualquer um dos nossos programas e cursos, eu tenho a urgência de falar do que a gente faz, eu tenho a urgência de vender o que eu faço, porque eu sei que isso pode e vai mudar a vida daquelas pessoas. Então é muito mais sobre mentalidade, e quem domina essa arte de influenciar vai sempre liderar o jogo. Os vendedores de sucesso, eles não demoram, sabe? Eles agem rápido, eles são intensos, porque essa intensidade ela gera uma autoridade, uma segurança para o cliente. É como quando me perguntam o que eu faço, se eu estou em algum ambiente social, eu sempre falo, sempre tenho ânimo, sempre explico. Por quê? Porque eu sei o valor que tem e eu preciso gerar essa autoridade da pessoa confiar naquilo que eu também confio. E a venda ela começa muito antes da apresentação, um dos pontos que ele traz também. Ela começa na sua imagem, na sua postura, na sua energia, no posicionamento que você traz. A forma como você se apresenta, ela já vai vender ou não que você está seguro e confiante daquilo. E o autor fala algo que a gente trabalha muito também quando a gente fala de produtos digitais, serviços, e que é o tesouro da venda. E como muitas pessoas não têm esse histórico de vendas e não gostam de vender, já tem ali um aspecto negativo para esse tema, acabam não fazendo. Mas o follow-up é onde está o dinheiro, ele fala. 80% das vendas, isso é algo já estudado, né? Já é algo científico, são dados, acontecem após o 5º e o 12º contato. Tirando vendas muito baratas, né? De produtos muito simples, algo que é muito acessível e você não vai pensar muito para tomar uma decisão. Qualquer venda de mais alto valor, onde você precisa tomar uma decisão se você quer, né, seguir com aquele produto ou serviço, vai exigir de você esse follow-up com o teu cliente, possível cliente. Só que a maioria dos vendedores ou das pessoas, né, profissionais, desistem cedo demais. E aí quem insiste, né, com inteligência, acaba fechando contratos, fechando vendas e crescendo nesse ambiente. Todas as profissões precisam de venda, gente. Se você for numa dentista e ela quiser vender mais produtos para você, um acompanhamento maior, ela necessita saber vender, concorda? Senão ela vai ficar ali fazendo só o óbvio e às vezes não vai te ofertar algo que você talvez não esteja pensando em comprar naquele momento, mas que você precisa para o teu desenvolvimento ali, para o teu objetivo. Então, vendas é um treino, uma habilidade construída por qualquer pessoa, em qualquer carreira, em qualquer profissão. Os melhores vendedores, eles são muito mais pessoas que estão sempre treinando do que aquelas pessoas que estão mais vendendo. Ou seja, eles fazem muito isso, essa prática. Onde eles vão, eles praticam isso, eles têm prazer em treinar isso. E eles vão se tornando cada vez melhores. A venda, ela é muito sobre serviço, a gente fala demais, porque a ideia não é convencer, né, o teu cliente. Ele não precisa ser convencido. Ele precisa sentir que ele está sendo ajudado. Ele precisa sentir que antes de vender você está servindo ele. Você está ajudando ele numa dificuldade, você está trazendo uma solução. E é sobre isso. Quando a gente entende isso, a nossa vontade não é que o produto não alcance porque financeiramente para nós vai ser interessante.
mas é porque a gente sabe que através daquilo que a gente está falando e vendendo, aquela pessoa vai ter a vida dela transformada, aquela pessoa vai alcançar aquilo que ela está tentando sozinha, não está conseguindo, aquela pessoa vai sair do ponto onde ela está e para um ponto muito melhor. E quando a gente tem essa certeza, essa segurança, vender realmente se torna um propósito, uma missão. E eu espero que você reflita sobre todos esses pontos que eu trouxe hoje aqui, porque esse livro foi muito objetivo e direto, de que toda hora, a todo tempo, eu e você estamos vendendo. Se nós enxergarmos a venda não como algo financeiro somente, mas como uma postura diante da vida. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, o quanto isso pode ser mudado, a nossa visão e as nossas atitudes e comportamentos diante de venda podem ser completamente transformados apenas por conta desse conhecimento e desse esclarecimento que o autor trouxe. Façam um excelente dia.